Não posso deixar de fazer menção à bela mensagem, a mensagem espiritual, divina, pregada hoje pela manhã pelo nosso querido Edivaldo. Ele se supera a cada dia. É um homem cheio de conhecimento, a gente sabe disso, mas a gente sabe também, como ele mesmo falou hoje pela manhã, que a sabedoria do mundo não diz muito quando diz respeito às coisas de Deus. A sabedoria tem que ser uma sabedoria vinda de Deus. E a sabedoria vinda de Deus tem falado através da vida do nosso querido irmão Edivaldo. Deus abençoe sua vida, irmão Edivaldo, irmã Auristela. Estou sentindo falta agora dos outros pregadores que precisam também nos ajudar nesse momento. Meus irmãos, ontem teve a live dos jovens. Quero dizer a você, da juventude, participe. É muito importante que você participe da live da juventude. A juventude está falando sobre a integridade do jovem cristão, com subtemas que falam sobre a dificuldade para que esse jovem cristão mantenha a sua integridade. Ontem falou sobre as drogas, já falamos sobre a dificuldade dos jovens no ambiente acadêmico, já falou-se de relacionamento, de namoro. Então é necessário que você, jovem, esteja atento e participe da live, até para tirar dúvidas, para expor a opinião. Agradecemos a Deus pela vida de Ana, pela vida da irmã Janai e principalmente pela vida do irmão Edivaldo, que tem sido também esse conselheiro. Eu disse principalmente o que eu quis dizer, e também, né, porque eu já tinha falado de Edivaldo, principalmente não, porque todos todos têm o mesmo peso de importância. Eu queria falar, meus irmãos, hoje, e espero conseguir, sobre o santo paradoxo. Qual seria ele? É Jesus que se divide para que nós possamos ter humanidade. Jesus se parte para que nós possamos ter unidade. Jesus parte o seu corpo para que o seu corpo tenha unidade, e por isso é que eu chamo de paradoxo. Antes de lermos o texto, quero explicar a você que a gente tem tido uma queda, uma oscilação aí na internet. A gente pode pensar em muitas coisas, mas é tudo conjectura, a gente não sabe exatamente o que é que está trazendo essa oscilação. Pode ser uma dificuldade da própria fornecedora do sinal, do serviço de internet. Pode ser, podemos levar isso um pouquinho para a teoria da conspiração, alguém que está querendo derrubar os cultos por aí, algo desse tipo. Podemos falar em equipamento. Creio que o equipamento aqui não seja. Aliás, quero aproveitar para elogiar toda essa equipe que tem trabalhado nessa transmissão desses cultos. Hoje eu estou com medo até de aparecer ali os defeitos. Eles vão aparecer, não tem jeito, a careca brilhando, não tem jeito, vai aparecer, porque a cada dia estão melhorando a qualidade dessa transmissão. Parabéns aos meninos com a dedicação que eles estão tendo. Abramos nossas Bíblias na carta de Paulo escrita aos Efésios, capítulo 2, e nós vamos ler do verso 11 até o verso 22. 11 versículos vamos ler, para nós falarmos deste que partiu o seu corpo, para que o seu corpo tivesse unidade, esse santo paradoxo. Diz assim o texto bíblico: portanto, lembrai-vos de que no passado, vós gentios, por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, vieste para perto pelo sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só e, derrubando a parede de separação, em seu corpo desfez a iniquidade. Isso é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças,
para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe e também para os que estavam perto. Pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes ou forasteiros, como em outras versões. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus participante da sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra de esquina. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo do Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para morada de Deus no Espírito. E este é o santo paradoxo. Este é Jesus que, sacrificado por nós, nos deu unidade. Partido por nós, nos deu unidade. Jesus, o corpo partido para a unidade do próprio corpo. Esse Jesus quem é? É aquele verbo de quem fala João. O verbo encarnado, a promessa, a palavra encarnada. O Logos, o pensamento divino materializado, o plano de Deus realizado pelo e através do próprio Deus em uma das suas pessoas, a pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. É esse Jesus que veio cumprir tudo aquilo que tinha sido predito a seu respeito, inclusive em toda a lei. E é por isso que ele diz, Mateus escrevendo no seu evangelho, ele diz, falando que Jesus falou sobre isso, de que aquele que pregava contra a lei, esse era considerado o menor no reino dos céus. É necessário pregar a lei porque a lei vai apontar para Cristo. Todo o Antigo Testamento vai apontar para Cristo. Os profetas vão apontar para Cristo. Os salmos, muitos deles são salmos proféticos, por isso Davi é chamado de profeta. Eles vão apontar para Cristo. Mas como é que este corpo de Jesus foi partido e por quê? Se lermos o livro de Levíticos, que fala sobre todas os ritos da lei e o que os sacerdotes, sumos sacerdotes precisavam fazer, se nós observarmos os sacrifícios, se nós observarmos a quantidade deles, cada nome deles, nós vamos verificar que Jesus cumpriu cada sacrifício na cruz do Calvário. A gente falou isso uma vez numa mensagem chamada Cruz, o altar de sacrifício. Jesus cumpriu toda a lei e a palavra diz que o seu sacrifício é um sacrifício de equidade, um sacrifício de justiça. Jesus é justo, ele pesa numa balança tudo que precisa fazer dentro dos trâmites da justiça. A justiça de Deus é uma justiça perfeita. Dentre esses sacrifícios, tem o chamado dia da expiação, o Yom Kippur, ou o dia do perdão, ou o dia da mudança da sorte, se a gente quiser ser mais literal com o que está escrito no texto original. Pur significa sorte, então Yom é dia, Yom Kippur, o dia da mudança dessa sorte. Por quê? Porque antes vivia condenado e naquele momento, no dia da mudança da sorte, um cordeiro é imolado no seu lugar. E como é que isso acontece? Isso acontece de uma maneira muito interessante. A gente tem que fazer essas devidas comparações quando nós vamos falar de sacrifício. Primeiro, o cordeiro tem que ser sem defeito.
é necessário apresentar um cordeiro imaculado. Isso já é sombra, já é prenúncio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacerdote teria que observar, examinar o cordeiro para ver se ele tinha defeitos, para que esse cordeiro pudesse ser aceito. Uma coisa interessante neste sentido é que quem é examinado não é o pecador, porque se o transgressor fosse examinado, ele seria com certeza condenado. Por isso ele leva alguém que se coloca como resgate. Ele leva um substituto, e esse substituto é o Cordeiro. Ninguém pode olhar para você para condená-lo quando você é de Cristo Jesus. Quando olharem para você, precisam ver Jesus Cristo de Nazaré. É esse Cordeiro que era examinado, é esse Cordeiro que era visto, é esse Cordeiro que era avaliado. Todas as vezes, então, vão avaliar Jesus e não você. E a gente sabe que ele é um Cordeiro imaculado, um Cordeiro perfeito, um Cordeiro sem defeito, que vai nos substituir. Outra coisa é que esse Cordeiro deve ter atingido a maturidade. No caso do cordeiro, o animal, era um cordeiro de 1 ano. Por isso Jesus só foi sacrificado após os 33 anos, porque a partir dos 30 anos ele já tinha chegado à idade da maturidade para o judeu e podia exercer toda e qualquer função na sociedade. É por isso que Jesus só é sacrificado após os 30 anos, a saber, aos 33, porque precisava ser um cordeiro maduro o bastante para aquele sacrifício. Outra, o pecador impõe a mão sobre o sacrifício. Esta ideia é a ideia do resgate, é a ideia da transferência da culpa. Quando ele impõe a mão sobre a cabeça do cordeiro, lá no rito do Antigo Testamento, ele está dizendo: olha, agora todas as minhas responsabilidades, todos os meus erros, todos os meus pecados estão agora descarregados neste que toma o meu lugar. E ele receberá toda esta carga de culpa, porque a morte que viria para mim irá para este cordeiro. Tem uma coisa que é interessante, alguns discordam deste ponto, mas eu acho ele razoável por conta de uma palavra de Paulo. O que alguns dizem é que quem imolava o cordeiro era o próprio sacerdote. Alguns textos parecem nos deixar claro que quem imola o cordeiro é o próprio pecador. E se a gente observar o que Paulo escreve, ele vai dizer o seguinte, que aquele que se desvia, está lá na carta aos Hebreus, se não me falha a memória, capítulo 6, aquele que desvia-se, aquele que experimentou das coisas do Senhor e desvia-se, ele sacrifica o Senhor novamente. Então é uma ideia de que quem sacrifica de fato sou eu que sacrifico aquele cordeiro. E parece que este era um dos ritos na hora do sacrifício lá no Antigo Testamento. O cordeiro então era imolado pelo próprio pecador, mas o sangue era levado pelo sacerdote para aspergir as pontas do altar e para aspergir também a cortina do templo. O cordeiro morre no lugar do infrator. Foi isso que Jesus fez por nós, e isso é uma figura também lá no Antigo Testamento. E uma coisa interessante é que na oferta chamada holocausto, no holocausto, o cordeiro era todo queimado. Ele não podia ser compartilhado. Observem que quando a gente vai para Êxodo 12, aquele cordeiro lá, ele é compartilhado. Os outros sacrifícios, a oferta pela culpa, a oferta pelo pecado, a oferta pacífica, os outros sacrifícios, eles são trazidos e nesta oferta pacífica, nesta oferta pela culpa, essas outras ofertas, esses outros sacrifícios, mesmo a oferta de manjare, que é a oferta de comida, a flor da farinha que é levada e o azeite, ele servia para sustentar o sistema religioso. Todo o restante que ficava para os sacerdotes, para que eles pudessem manter as suas vidas.
e a carne, a flor de farinha, o azeite, tudo que ia como sacrifício e oferta a Deus. Um punhado da farinha era jogado para o sacrifício ali sendo queimado, e o restante da farinha ficava para o consumo dos sacerdotes. A mesma coisa com o azeite, o restante ficava para o consumo dos sacerdotes, mantendo assim o sistema religioso. Mas no caso do holocausto, era completamente queimado. Só sobrava para o sacerdote a pele do cordeiro. E isso nos faz lembrar o que Deus faz com Adão e Eva. Lembram disso? Quando eles pecaram e cozeram aquelas folhas de figueira e não conseguiram estar completamente vestidos, o Senhor sacrificou 2 animais e eles foram vestidos com a pele desses animais. É a ideia de estar coberto por Deus, do pecado ter sido coberto por Deus, e por isso a pele dos animais podiam ser aproveitadas pelos sacerdotes. Paulo mesmo fala que Jesus é a nossa Páscoa, aquele sacrifício lá anterior. E muitos outros textos vão falar de como Jesus cumpre a lei. O texto aos Hebreus vai falar todo o tempo para o povo hebreu que deveria, Paulo diz lá, olha, vocês deveriam estar todos muito bem orientados nisso, mas eu escrevo a vocês como meninos, vocês só podem receber leite espiritual, porque o alimento sólido é para adultos que têm uma demanda no corpo, mas vocês infelizmente não são esses adultos. Eu disse Paulo escrevendo aos Hebreus, mas a gente não sabe exatamente quem escreveu a carta aos Hebreus. O texto parece ser um texto paulino, mas a gente não sabe de fato quem escreveu. É uma carta que é um mistério. Mas o que acontece é que eles deveriam saber tudo que estava lá na lei, tudo que estava escrito, mas eles não sabiam. Então ele sai discorrendo sobre o que a lei ensina a respeito de Cristo, como Cristo agora é sumo sacerdote, como Cristo foi entregue em resgate, como sangue de boi, de bodes, e ele fala de todos esses animais, porque todos esses animais estão escritos na lei, estão lá, cada pessoa, segundo a sua posse, dava um animal diferente. Tem uma coisa interessante que acontecia, é que quando a pessoa não podia sequer dar um casal de pombas, um casal de rolinhas, ele podia levar a flor da éfa, uma éfa de flor de farinha, o melhor da farinha, o melhor do trigo, ele levava, e aquilo era sacrificado juntamente com os outros sacrifícios que era queimado. E por que esse sacrifício era totalmente queimado? Porque o sacrifício era queimado com o sangue. E aquele sangue significava que a vida estava sendo entregue a Deus. É por isso que ele proibiu, lá no Antigo Testamento, que o judeu comesse sangue. A ideia da vida está no sangue. Tinha duas coisas que se relacionavam para o judeu, se relacionavam com a vida. Uma era a garganta, o fôlego. Por isso, cortando a garganta, cortou a vida. A outra era o sangue, e é por isso ele diz, o sangue é vida, e por isso o sangue não deve ser consumido. Tem seitas e por aí, ou religiões, podemos chamar de religiões, se a depender do sentido da palavra, que fazem confusão com este texto. O que o texto quer dizer é, não tirem o sangue, porque é para oferecer a Deus toda a vida. Inclusive aquele animal que era caçado, quando ele era apanhado para ser consumido, este sangue tinha que ser derramado na terra e coberto com a terra, numa espécie de oferta a Deus pela vida que foi tirada. Ó Senhor, eu estou te oferecendo essa vida. É uma orientação para a nossa vida. O que o texto do Antigo Testamento está nos ensinando é: você precisa ter uma vida de dedicação a Deus, uma vida oferecida ao Senhor, e totalmente oferecida, e não somente pela metade. Esse é o significado lá no Antigo Testamento. Lá em Colossenses, capítulo 1, verso 20, Paulo fala sobre a oferta pacífica. Ele diz: e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão
nos céus. O que Paulo está ensinando aqui em Colossenses é o mesmo que está ensinando em Efésios, que Jesus se partiu por nós, para que nós fôssemos reconciliados, estarmos todos juntos, todos num só corpo. Esta oferta pela culpa só podia ser oferecido, na oferta pela culpa, um cordeiro. Haviam outros animais que eram oferecidos, e era isso que eu falava quando falava de Hebreus. Havia boi, havia carneiro. Alguns ofereciam bode fora do arraial. Eu vou deixar isso aí entre parênteses, porque vou fazer uma mensagem sobre isso, sobre o altar positivo e o altar negativo. É uma coisa que tem acontecido dentro das nossas igrejas até hoje, acontecia naquele tempo. Mas a gente vai falar sobre isso, essa questão do bode. Mas o que acontece é que no caso da oferta pela culpa não tinha substituição. Apenas o cordeiro poderia ser oferecido pela culpa. E isso também é muito interessante nos textos bíblicos. A oferta ali no sacrifício de animal, ela é muita gente fica questionando sobre sacrifícios de animais. Hoje inclusive não se faz mais. E alguns falam inclusive que no milênio voltará esta ideia de sacrifício de animais. Alguém diz que lá é para lembrar do sacrifício do cordeiro e não mais para mostrar o sacrifício do cordeiro. Mas a verdade é que este sacrifício que era feito trazia impactos muito interessantes. Primeiro, um impacto psicológico. O impacto psicológico fazia a pessoa perceber que tinha um inocente morrendo por conta da sua culpa. E isso servia para sensibilizar o infrator a mudar de vida, a cada dia fazer melhor, para que um inocente não estivesse morrendo pela sua culpa. Tinham sacrifícios diários no templo, e nesses sacrifícios diários muitos animais eram sacrificados. Então este impacto psicológico ele é interessante. O outro impacto é o impacto financeiro. A pessoa tinha que tirar daquilo que era dos seus bens, do seu bolso. Lembra do texto de Paulo? Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quando a gente tem o coração na obra de Deus, a gente não tem dificuldade de nos oferecer e de oferecer tudo aquilo que a gente tem para a sua obra. Este impacto financeiro também sensibilizava. Olha, eu tenho que andar certo, porque senão eu vou ficar tirando e pagando por isso, literalmente. Outro impacto era o impacto emocional. Já falei sobre isso. A ideia do impacto psicológico vem atrelado ao impacto emocional. Da tristeza ver que alguém está morrendo em meu lugar. Tinha também um impacto social. Aquele que estava oferecendo sacrifício estava ali diante de muita gente publicamente, dizendo: olha, eu errei, eu pequei, por isso tenho que estar aqui sacrificando. Então tinha um impacto social, um impacto de confissão de pecados, era uma confissão pública de pecados, além de ter, claro, um impacto espiritual muito forte. Jesus, ele derruba um muro. Qual é esse muro? O pecado, meus irmãos, é um verdadeiro muro de separação. Muita gente fez muralhas no decorrer da história. Conhecemos a belíssima muralha da China, provavelmente para dividir reinos. Lembramos da muralha de Adriano, para dividir reinos, para defender o Império Romano de um império bárbaro. A gente pode lembrar mais recentemente das Alemanhas divididas por uma muralha, por um muro. E todos esses muros caíram, muitos deles restam apenas uma base, com exceção aí da muralha da China, que ninguém tem ideia de como foi que aquele negócio foi feito de uma maneira tão sublime, tão linda e tão perfeita. Mas a verdade é que muralhas caem, e quem derruba a muralha do pecado, que divide o reino espiritual de um reino carnal, que separa o homem de Deus, quem derruba essa muralha é o Senhor Jesus. Ele derruba essa muralha para que nós possamos ser um só com Ele, ser um só corpo no Senhor. A matemática divina de que só o cordeiro, um cordeiro apenas, serve para a humanidade, é bem entendida quando a gente lembra daquele texto
o texto lá dos 5 pães e 2 peixinhos, onde mais de 5.000 homens comeram. A matemática de Deus é assim. Além de mais de 5.000 homens comerem de 5 pães e 2 peixinhos, sobejaram 12 cestos, sobejaram muito mais do que 5 pães e 2 peixinhos. Essa é a matemática divina, e é por isso que um só cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, serve para reconciliar o mundo consigo mesmo. O Senhor faz isso de uma maneira sublime, só Ele poderia fazer isso. E é por isso que o sacrifício, o chamado Corban, quem fala inclusive sobre essa palavra, que é uma palavra hebraica, é Mateus, ele explicando lá sobre o Corban. Corban seria essa oferta de holocausto, esse sacrifício. Mas Corban, ela vem de uma palavra hebraica que significa aproximar-se. É para nos tornar mais próximos de Deus, é para nos reconciliar, é para nos levar para perto do Senhor, este sacrifício que é feito. E então, para que ele fizesse esse sacrifício, ele teve que participar de um rito que era o partir do corpo. Meus queridos, sabe o que acontece com o partir do corpo? Jesus não podia fazer isso na cruz do Calvário. Nenhum dos seus ossos seriam quebrados, porque foi profetizado sobre isso. Ele não seria aberto a não ser por aquela lança que foi enfiada no seu coração. E o Salmo 22 fala muito bem sobre isso. Meu coração se desfaz como cera, e toda a crucificação está descrita ali. Mas Jesus faz isso antes, partindo-se de uma forma que todos percebam o que ele quer dizer depois do seu sacrifício. Quando ele, celebrando a Páscoa, ele parte o pão e diz: este é o meu corpo que é partido por vós. O que Jesus está dizendo é: vocês todos tomarão parte do mesmo sacrifício. Vocês todos tomarão parte deste, cada pedacinho desse é o meu corpo. E vocês vão receber deste corpo, porque esta parte vai fazer com que vocês sejam um todo. E o que é lindo é isso. Este cordeiro único, cada partezinha dele, nos dá o direito de fazer parte desse todo chamado corpo de Cristo. Isso é algo filosófico, mas é algo também real, bonito e espiritual. Então ele aqui começa a falar sobre isso na carta aos Efésios. Ele diz: vós gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que eram da circuncisão, circuncisão feita por mão de homem. Olha o que vai acontecer com vocês. Vocês não eram nada, não eram chamados de nada, não eram considerados absolutamente nada. Nem por aqueles que faziam parte da circuncisão vocês eram considerados. E como foi que vocês foram considerados? Ele diz a nossa situação anterior: estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Olha que situação terrível, mas algo maravilhoso aconteceu. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, viestes para perto. Está vendo? O Corban aproximou. O sacrifício aproximou. Então vieste para perto pelo sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz. Lembra que ele fala aos Colossenses, o sacrifício pacífico. Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só. E olha como ele fala exatamente o que eu acabei de explicar. Derrubando a parede de separação, em seu corpo desfez a inimizade. Agora o pecado não nos separa mais de Deus. Agora temos um livre acesso ao Senhor. O véu do santuário se rompeu de cima a baixo, e nós agora podemos, como sacerdotes de Deus, apresentar as nossas orações. Não foi para isso que ele nos fez uma tribo de sacerdotes, conforme está escrito na carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. E ele continua no verso 15. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem. Agora, eles eram ímpios, agora são todos um só homem. Agora todos fazem parte de um só corpo, cuja cabeça é Cristo, fazendo assim a paz. Não existe mais distinção, é isso que ele fala aos romanos. Não existe distinção mais para gregos, para gentios, para
judeus, agora todos são um só em Cristo Jesus. Ele se partiu para que nós tivéssemos essa unidade chamada igreja, que é o corpo de Jesus, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo. É isso que acabei de dizer, tendo por ela destruído a inimizade. O pecado tornou-se uma muralha derrubada pelo sacrifício de Jesus. Aquele que se divide para que ele mesmo seja um. Aquele que divide o seu corpo carnal para que o seu corpo espiritual, a igreja, possa estar unida. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe e também para os que estavam perto. Pois, por meio dele, ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. O sacrifício de Jesus é sacrifício de equidade, diz a carta aos Hebreus. É um sacrifício de justiça, é um sacrifício que tem balança justa, e por isso ele nos resgatou e nos fez um. Independente de quem eu era, de quem você era ou é, você pode mudar de vida através do sacrifício de Jesus. Ele se ofereceu por todos nós, inclusive por você que me vê, inclusive por você que duvida, inclusive por você que ainda tem erros e que pensa que os seus erros não têm conserto. Eu quero dizer uma coisa a você. O adágio popular diz que pau que nasce torto, morre torto, e alguém completou e disse: até a cinza é torta. Existe alguém que conserta isso, se chama Jesus Cristo. Ele conserta qualquer coisa que nasceu torta. E quero dizer que você não nasceu torto. Por quê? Porque o livro de Provérbios ensina que Deus fez o homem perfeito. Você foi feito perfeito. Agora o próprio homem se meteu em muitas astúcias. Aceite o sacrifício de Jesus e mude de vida. A ideia do pecado é a seguinte: o arrependimento vem para que você observe primeiro, confesse e mude a direção. Isso é arrependimento. E mude a mente, mude o entendimento e não faça mais. Inclusive o judeu compreende dessa forma. Assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Por que que os crentes se chamam de irmãos? Porque somos todos filhos de um mesmo Pai. Aí talvez você possa dizer: mas todos são filhos de um mesmo Pai. Se assim fosse, o livro que foi escrito por João, o Evangelho de João, estaria mentindo. Porque no verso 11 ele diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A carta aos Romanos ensina que nós somos filhos por adoção, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito que nos adota como filho. Então, no mínimo, somos filhos adotados, se aceitarmos o sacrifício, se recebermos Jesus conforme Romanos está ensinando. E o verso 20 diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Qual é o fundamento dos apóstolos? A palavra do Cristo. Qual é o fundamento dos apóstolos? A palavra de Deus inspirada, a palavra santa do Senhor. Qual é o fundamento dos apóstolos? A pedra de amarração. O próprio Cristo é o fundamento dos apóstolos. O testemunho vivo de Jesus, porque Deus se revela através da sua criação, Deus se revela através da sua palavra e Deus se revela através da encarnação do seu Filho Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele e enxergar e ver Deus, porque todos os outros eram ídolos que não viam, não sentiam, não abraçavam, não amavam, tinham olhos mas não viam, ouvidos mas não ouviam. Eles não podiam dizer nada, eram mudos e precisavam estar lá numa base para não oscilar. Mas Deus mostrou que Ele é aquele que podia ser abraçado, que veio, que abraçou, que ouviu, que viu, que sentiu e que se colocou no nosso lugar, fazendo tudo que nós, percebendo tudo que nós sentíamos de dificuldade. Diz o texto aos Hebreus que Ele experimentou das tentações que nós experimentamos, mas em nada
ele pecou. E o verso 21, nele o edifício inteiro, esta ideia de inteiro, de um só, de unidade, o edifício inteiro bem ajustado, ajustado em quem? Nele, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Este é o grande paradoxo santo. Aquele que se partiu, aquele que se colocou como sacrifício, aquele que se apresentou como cordeiro para ser imolado, aquele que se apresentou como cordeiro para ser partido, aquele que mostrou aos seus discípulos: olha, eu estou me partindo agora, o meu corpo está sendo partido por vós. Vocês vão fazer parte, todos vocês vão fazer parte dessa história. Cada partezinha dessa que você tem é parte da história da igreja, de uma unidade. E eu estou me partindo para que vocês estejam juntos, unidos e numa só voz, num só homem, um novo homem, aquele que é reconciliado por Deus pelo sangue de Jesus derramado. E isso que ele fez quando partiu o seu sangue, partiu o seu corpo e deu o seu sangue como a vida que eles tinham que beber. Ele estava dizendo o seguinte: a minha vida agora está em vocês, a minha vida está dentro de vocês, vocês agora têm minha vida, vocês fazem parte do meu corpo e sou eu que dirijo vocês. E Edivaldo falou muito bem hoje pela manhã quando usava o texto: quem pois conheceu a mente do Senhor e quem foi o seu conselheiro? Mas diz o texto que nós herdamos a mente de Cristo, então nós pensamos como Cristo. E como pensamos como Cristo? Através da revelação da sua palavra. Nós sabemos o que Jesus pensa porque a sua palavra nos ensina. Nós sabemos o que Jesus pensa porque o seu Espírito nos conduz e nos ensina o que devemos falar e o que é que Ele quer que devemos falar. O Espírito de Deus a tudo perscruta e perscruta também o que Deus sabe, o que Deus é, o que Deus vê, o que Deus sente, e Ele nos revela através do seu Espírito. E isso tudo é muito bonito. Por quê? Porque isso que nós vamos fazer agora, a celebração da ceia do Senhor, é exatamente a lembrança deste paradoxo santo, de Deus que encarnou. Deus não cabe num corpo humano, meus queridos. Como Deus é infinito, como Deus é eterno, Ele não cabe, eterno é a grande palavra, Ele não cabe num corpo humano, mas só Ele poderia fazer isso. Encarnou, esteve entre nós, esteve conosco e se partiu por nós. Este é o grande paradoxo. Mas para quê? Para que nós fôssemos aproximados, reconciliados, estarmos juntos, unidos como igreja, como seu corpo. Ele parte o seu corpo para que seu corpo esteja unido e Ele, que é o cabeça, dirija. Que o Senhor nos abençoe nesse dia especial. Nessa hora eu quero que você prepare o seu vinho aí e o seu pão, para nós trabalharmos agora e celebrarmos juntos a ceia do Senhor de maneira virtual. Jamais imaginaríamos isso. A Auricela falava um dia desse. Jamais imaginaríamos que seria nestes moldes. Talvez os nossos preconceitos, mas nós somos igreja e estamos juntos nos nossos corações. Somos unidade, mesmo que estejamos separados com os nossos corpos, um em cada casa, mas a nossa mente é uma só, o nosso coração é um só, como dizia lá o livro de Neemias, e todos se uniram como um só homem, e como um só homem, novo homem em Jesus. Nós vamos celebrar agora, lembrar desse sacrifício de Jesus que se partiu por nós, para que nós tivéssemos unidade. Você que ainda não é cristão, quero dizer uma coisa a você: abrace hoje esse sacrifício. Você não sabe o dia de amanhã. Aí você pode dizer: mas Jesus só vai voltar daqui a 100 anos. Ainda que Ele volte daqui a 100 anos, você não dura mais 100 anos. Então Jesus volta para você no dia em que você falecer. Mas Ele pode estar no seu coração desde agora, para que você, então, no dia que Ele voltar para você, você possa estar com Ele, morando com Ele. Esta é a grande ideia, este é o grande entendimento. Não pense que a sua vida aqui será uma vida eterna nesta terra, vida eterna só lá com o eterno. Aprenda isso, viva isso, abrace Jesus. Se você quiser, pode colocar aí no chat e nós vamos orar sim por você. Faça igual a querida irmã
do nosso irmão Everton. Ela mandou hoje um testemunho. Quando ela mandou aquele testemunho, que eu ouvi aquele áudio, eu me emocionei muito de saber que o propósito deste canal está de fato sendo atingido e alguém se colocou dizendo: olha, Deus está mudando a minha vida através da sua palavra, através dos estudos da palavra de Deus. E que seja assim na vida de cada pessoa, que seja assim na sua vida. Então, se você quiser colocar no chat, Marcos vai ver aqui e vai mandar para mim e dizer: pastor, alguém disse que hoje está decidindo-se como um cristão, está colocando o Senhor Jesus no seu coração. Talvez você diga: mas eu já tenho Jesus no coração. Mas você vive isso? Você vive a sua palavra? Você de fato disse, fez uma confissão pública, como está escrito na carta aos Romanos? Você disse: olha, eu sou cristão, e diz isso aos quatro cantos e proclama a sua palavra? Você de fato mudou de vida, tem uma nova vida, uma vida diferente da vida anterior? Ou o pecado para você continua sendo aquele pecado gostoso, doce, que você não liga se você fez ou deixou de fazer? Se você ainda não fez isso, não mudou de vida, você pode mudar hoje. Deus abençoe. Agora nós vamos ter uma mensagem musical e você já não vai me ver mais nessa posição, porque estaremos na mesa para a celebração da ceia com alguns diáconos. Um grande abraço. Graça e paz, meus queridos. Estamos aqui mais uma vez para adorar ao Senhor. Gostaria de deixar aqui o meu abraço a cada um de vocês e dizer que eu estou morrendo de saudade de cada um de vocês. Que o Senhor continue nos guardando, nos livrando e nos abençoando em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor? Pela via dolorosa, triste via em Jerusalém, os soldados abriam caminho a Jesus, mas o povo se aproximava para ver o que levava aquela cruz. Ele sangrava pelos golpes que nas costas recebeu, com espinhos coroado foi o Senhor. Mas em cada passo viu o desprezo do povo que ele amou. Pela via dolorosa, que é a via da dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. E foi Ele quem quis ir por amor a ti e a mim. Pela via dolorosa ao Calvário a morrer. Pela via dolorosa, triste via em Jerusalém, os soldados abriam caminho a Jesus, mas o povo se aproximava para ver o que levava aquela cruz. Pela via dolorosa, que é a via da dor, como ovelha veio
e a mim pela via dolorosa ao Calvário a morrer. Amém. De volta aqui, estamos com o nosso querido irmão Vigílio, a irmã Elizabeth. Temos aqui atrás o casal de diáconos, irmão Antônio Jorge e a irmã Maria Helena, e também a nossa querida irmã Jocélia, que veio participar conosco da Ceia do Senhor aqui hoje. Nós teremos o cuidado de lavar... Não, irá vai ser a que ainda vai ser apresentada. Irá não Vocês está estão... aparecendo, ela está escondida. Tudo ao vivo, tá vendo? Aí ficam atrapalhando o pastor. Eu ia falar agora. E nós temos aqui, vai ser feito aqui, nós vamos lavar a mão para a distribuição da ceia, para ter esse cuidado. A gente está de mão limpa, mas devemos ter esse cuidado. Vamos lavar a mão e quem vai fazer isso é a nossa querida diaconisa Irá. Vai lavar a nossa mão de Bete, a mão de João e a minha mão. Você já está com os seus elementos aí, imagino. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Coríntios. No capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do verso 23. Enquanto eles estão terminando aqui, lavando suas mãos, essa pandemia inventou um novo rito. Tem a cerimônia do lava-pés, agora a cerimônia do lava-mãos, né? Nós vamos ler a partir do verso 23 do texto, para que nós possamos entender o que Paulo diz até o verso 29. Diz assim: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamai a morte do Senhor até que venha.
Por essa razão, quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma o pão e beba o cálice, pois quem come e bebe, sem ter consciência do corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. Nós ensinamos hoje o que é o corpo de Cristo. É todo aquele que aceita o sacrifício de Jesus. Nós batistas temos um cuidado de só ministrar ceia, a quem é batizado. Ah, pastor, não tem isso no texto. Não tem mesmo não. A gente tem esse cuidado porque nós ensinamos a discernir o corpo no curso de batismo. Quem é o corpo, como fazer parte deste corpo. Mas se você se entende, analisa profundamente e entende que você é parte desse corpo, não sou eu que vou dizer a você que não tome a ceia. O que o texto diz é que examine o homem a si mesmo. O nosso cuidado a gente já apresentou. Você que está na sua casa e está ceando, deve ter esse cuidado de verificar se você de fato faz parte do corpo de Cristo, se você aceitou o seu sacrifício, se você mudou de vida e se você faz parte da igreja dele, que é o seu corpo. Nesse momento, eu vou partir o pão. E vou distribuir. Vocês viram que nós lavamos a mão para Beth e João. E no partir do pão, nós vamos pedir a João que agradeça a Deus por esse primeiro elemento. Hoje, ambos vão distribuir pão e vinho, diferente do que a gente costumeiramente faz, que um distribui o pão e o outro distribui o vinho. Eles vão distribuir partindo assim como a gente está fazendo aqui, pedacinho por pedacinho, pessoa a pessoa. Mas antes o irmão João vai dar graças por ele. Oremos, irmãos. Amado Santo Deus, querendo aqui externar nossa gratidão e privilégio que o Senhor nos concedeu a nos dar mais um dia de vida sobre a face dessa terra, Senhor Deus. Ó Deus, queremos e nos ajude a ser instrumento de paz diante das tuas mãos, Senhor Deus. Quando se apresentarem como muralha de guerra, que sejamos, Senhor, instrumento de paz, para que essas muralhas sejam destruídas. Quando alguém, Senhor Deus, apresentar as muralhas da discórdia, que o Senhor nos ensine a ser instrumento da união. Ó Deus, quando alguém apresentar muralhas do ódio, e que sejamos, Senhor Deus, instrumentos do amor, para que as muralhas sejam quebradas. Por isso, Senhor, nos ajude, nos dê força, nos dê coragem, porque os dias que aqui, Senhor, passamos sobre a face dessa terra são dias difíceis, dias trabalhosos, mas crendo em Ti, porque a nossa esperança não está aqui nessa terra. A nossa esperança está em Ti, em Cristo Jesus. Agora, Senhor, abençoe esse pão que simboliza ali, Senhor Deus, o Seu corpo sacrificado na cruz por causa de nós. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Assim como o Senhor foi partido, partimos o pão que será distribuído a todos. Enquanto isso, Nina nos conduzirá com uma música. Deus é meu Jesus.
que ele pegou o pão, deu graças e partiu. Nós já agradecemos a Deus. E ele disse para fazermos isso em memória do corpo de Jesus que foi partido por nós. Comamos o pão. O texto diz que por semelhante modo, ou da mesma forma, depois de ceiar, tomou o cálice em suas mãos e disse: esse é o meu sangue. Nessa hora, agradecendo a Deus por esse segundo elemento, a nossa querida irmã Elizabeth vai orar ao Senhor por este memorial e por esse segundo elemento, o sangue de Jesus que foi vertido por nós. Pai querido, Pai amado, estamos, Senhor Deus, aqui felizes, Senhor Deus, porque estamos pouco número reunido em Teu nome, simbolizando toda a nossa igreja, Senhor. Te agradecemos, Pai, por esta mensagem, onde aprendemos, Pai, mais uma vez, sobre a Tua vontade em nossas vidas. Ó Deus, e também que o Senhor é a nossa rocha, em quem possamos confiar a todo momento, meu Pai. Obrigado, Senhor, por estar conosco, nos fortalecendo a cada dia, meu Deus. Abençoa, Pai, cada um que esteja assistindo, Seu Deus, esta mensagem de hoje. Continue fortalecendo a cada irmão, meu Pai, em seus lares, que eles possam continuar firmes em Ti, Senhor. Amém. E que logo mais, em nome de Jesus, estaremos juntos na nossa igreja física, Senhor Deus, para que possamos estar nos alegrando um com os outros. Amém. Abençoa este vinho que simboliza o sangue de Jesus que morreu por cada um de nós. É o que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nessa hora, enquanto eu só tenho uma bandeja, eu vou pedir a Beth, que ela está mais próxima, para ela fazer a distribuição dos cálices. Enquanto Beth vai, a gente sempre aproveita esse cálice maior para homenagear alguém. E eu gostaria de homenagear a nossa querida Jocélia. Ela vai se aproximar aqui. Agora tem que tomar o cálice todo, né? Toma aqui, minha querida. Esse é seu. Espera pra gente tomar junto. Lembrando do sacrifício de Jesus feito para que nós tivéssemos vida, que nós tivéssemos unidade, feito por nós. O sacrifício quem fez foi Ele, para que nós tivéssemos vida. Bebamos o vinho. Nesse momento nós vamos terminar com a benção apostólica. Tem uma mensagem musical ainda? Não? Nina vai terminar então com a terceira estrofe do hino. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Teu Santo Espírito, nosso grande Deus, esteja conosco e com todo o Teu povo espalhado em toda a superfície da terra, hoje para todos sempre. Amém. 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 Orem pela mãe do nosso querido Efigênio, que mora aqui do nosso lado, agradecendo a Deus por tudo que Deus fez, pela condução dele,
e também para que ela continue nesse processo de recuperação. Ele está tendo todo o cuidado da sua querida mãe, ela está ali vivendo todos os protocolos necessários, porque passou pelo hospital, mas temos informação que ela está muito bem. Deus abençoe a todos. Queremos também, João fala que pede também oração pelo seu primo Davi, e oremos por todos os enfermos. Ari, o primo dele é Ari. Se tiver algum Davi que precisa de oração, não é o primo de João. Oremos então, e Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Vem Jesus me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Vem Jesus me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.